E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar a respeito da comparação de quantidades de objetos. E pensando nisso, eu tenho aqui duas caixas de bombons. E eu quero te perguntar, qual dessas duas caixas aqui possuem mais bombons? Pause o vídeo e tente responder. E uma outra pergunta é: será que nós conseguimos fazer isso sem contar? Para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou agrupar as duas quantidades aqui na minha tela. Eu vou colocar os bombons dessa caixa aqui ao lado, somente os bombons. Então, aqui, os meus bombons. E o que eu quero saber é qual das duas caixas tem mais bombons. E eu estou fazendo isso agrupando de 2 em 2. E agora, eu vou colocar os bombons da segunda caixa, aqui ao lado também. Então, desenhando aqui os meus bombonzinhos. Pronto, então aqui eu tenho as minhas duas caixas de bombons. E aí eu quero saber qual é a estratégia que você pode utilizar para saber qual dessas duas caixas aqui tem mais bombons. A primeira que nós podemos utilizar aqui é agrupando, ou seja, eu vou fazer um agrupamento. Isso significa que eu vou pegar dois bombons aqui e dois bombons daqui, e vou comparando para ver quantos grupos eu consigo formar. Então, mais dois bombons aqui, mais dois bombons aqui, mais dois bombons aqui. Opa! Não tem mais bombons do outro lado, só que ainda sobraram dois aqui. Isso significa que aqui eu consigo formar 4 grupos de 2 bombons e aqui eu consigo formar 3 grupos de 2 bombons. Ou seja, aqui tem mais bombons do que aqui. Então, essa caixa tem mais bombons. E será que eu poderia agrupar de outras formas? Sim! Olha, eu vou formar agora grupos de 3 bombons. Então, aqui, 3 bombons em rosa. Agora, eu vou pegar 3 bombons da outra caixa e vou colocar aqui 3 bombons da outra caixa. E vou pegar mais 3 bombons da minha primeira caixa e vou formar mais um grupo de 3 bombons. E como nós pegamos todos os bombons da caixa, isso significa que nós temos 2 grupos de 3 bombons. E, continuando na segunda caixa, eu ainda posso pegar mais 3 bombons, e eu vou desenhar eles aqui, e eu consigo formar mais esse grupo aqui de 3 bombons. E observe que ainda restam 2 bombons na minha caixa. Isso significa que eu só vou conseguir formar 2 grupos de 3 bombons, mas eu ainda posso formar um grupo de 2 bombons, ou seja, esses 2 bombonzinhos aqui embaixo. Ou seja, tem um grupo a mais, e esse grupo é de 2 bombons. E como aqui tem um grupo a mais, significa que essa caixa aqui ela tem mais bombons do que essa caixa aqui. Ou seja, não importa a organização que você faça ao seu grupo, sempre a caixa que tiver maior quantidade vai formar mais grupos. Agora, pause o vídeo e tente chegar à conclusão de que a caixa da direita tem mais bombons do que a caixa da esquerda, comparando apenas as unidades. Ou seja, o que eu quero fazer, na verdade, é ir comparando a quantidade de bombons que tem aqui com a quantidade de bombons que tem aqui. E, para isso, eu vou utilizar uma segunda estratégia, que é a estratégia de marcações. Ou seja, eu vou comparando que aqui tem um bombom
E aqui também tem outro bombom. Aqui nós temos mais um bombom e aqui mais um bombom. E vou fazendo isso para todos os bombons, ou seja, sempre comparando a caixa da esquerda com a caixa da direita. Então, aqui eu tenho mais um bombom e aqui mais um bombom. E, por fim, aqui um último bombom e mais um bombom aqui. Ou seja, sobrou ainda 2 bombons nessa caixa. E, por isso, eu posso afirmar que essa caixa aqui ela tem menos bombons. Ou seja, essas duas estratégias aqui elas são boas estratégias para você comparar quantidades de objetos. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!